Boa noite, alunos. Como vocês estão? Boa noite, alunos da História. Boa noite, alunos da Letras. Boa noite, alunos do curso de Pedagogia, de Jornalismo, de Serviço Social e de Licenciatura em Geografia. Eu sou a professora Silvia, como vocês já me viram em outras lives dos nossos cursos. Sou coordenadora dos cursos de História, Letras e Pedagogia da FAMESP. Estamos aqui hoje com o professor Davi, coordenador do curso de Licenciatura em Geografia, e dos nossos palestrantes, o professor Robson e o professor João Colli, e a professora Nayara de Jornalismo e a professora Heloísa estão online no chat com a gente. Seja muito bem-vinda, professora Nayara, professora Heloísa. Estamos aqui hoje para falar sobre arte e sociedade. O tema da nossa palestra é Arte e Sociedade, resumindo a sociedade em filmes desde a era pré-histórica. Essa palestra vai ser proferida pelos nossos professores, o professor especialista Robson Bastos Ribeiro, que é pós-graduado em Metodologia da Arte, Arquitetura, Urbanismo e História da Arte. O professor Robson é licenciado em Arte e Educação pelo Centro Universitário Claretianas, possui habilitação em Educação Musical e Design Industrial. Atualmente, ele leciona Educação Artística e História da Arte no Colégio Copérnico, que faz parte do nosso grupo da Metropolitana, e também dá aula no Colégio Carpe Diem e no Soberano, e é professor de Educação Artística nesses dois colégios. Ele lecionou em cursos pré-vestibulares como mais os vestibulares, mora na cidade de Franca, assim como eu, e ministrou aulas de História da Arte na FATESC. O nosso outro palestrante é o professor mestre João Carlos Colli. Ele é graduado em Letras e tradutor, e é licenciado em Letras Português, é mestre em Linguística e especialista em Relações Internacionais e em Português e Literatura. O professor João Colli tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Português e Literatura. Ele trabalha atualmente aqui no Colégio Copérnico, do Grupo da Metropolitana, e no Objetivo de Ituverava, em cursos pré-vestibulares. Ele tem experiência na área de tradução e no ensino de língua estrangeira. Cursou especialização em língua espanhola pelo Instituto COINED, acho que é isso, né, professor? Residindo 2 meses na Argentina. Fez um curso intensivo de inglês pela ILAC, no Canadá, e suas áreas de interesse incluem linguística, semiótica, literatura brasileira e poesia moderna. Sejam bem-vindos, professores, e com vocês. Muito obrigado. Quem vale primeiro, eu, o João? Pode começar, Robson. Obrigado mais uma vez, professora Silvia. Obrigado pelo convite. Sabe que isso é muito importante para mim. Agradeço aos alunos do Sociedade, Arte e Sociedade número 1, aquele primeiro lá. Já li que tem alguns aqui já entrando ali, falou Robson lindo, olha lá, ó, que legal. E muito bom. Agradeço também o professor João Colli, né, que quando eu fiz o convite lá na escola, falei, cara, você tem que participar, muito a sua área. E vamos que vamos. Bom, eu antes de você começar, Robson, também quero agradecer. Obrigado, professora Silvia. Obrigado, Robson, também pelo convite. Assim, vocês me apresentaram a proposta de participar. Obviamente, eu queria estar presente, porque adorei o projeto, achei fantástico relacionar arte, sociedade, cinema, história, literatura, tem tudo a ver. Então, muito obrigado pelo convite, por poder participar desse projeto. Muito obrigado. Beleza. Vamos lá, então. Tempo corrido agora, tempo contado, né? Professor Davi, professora Silva, qualquer coisa, vamos gritando aí, hein? E é isso aí, pessoal. Arte e Sociedade, resumindo, a sociedade em filmes. A gente selecionou tanto filme, inclusive na segunda-feira, eu dando aula para o ensino médio, a gente começou a falar de filme, que a gente está estudando no cinema agora, e cada um foi falando tal, é tanto filme que não dá para anotar. E eu havia selecionado 5. Na hora de montar aqui, acabou ficando só 3. Então, pessoal, a gente vai começar com um filme icônico que, na época, deu
uma maior polêmica. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos por aí, quando eu assisti, 15 anos por aí, né? Eu tenho 50, mas não parece, vocês podem falar, né? Se existe algo que possa nos resumir, é a arte. A arte eu falo como um todo, tá? Vamos entender o porquê que hoje a gente vai falar de cinema, resumindo. Lembrando que esses filmes não contam a história do cinema, né? Que já teve aluno me perguntando, nossa, coloca aquele filme do artista tal, vai falar de Van Gogh? Não, esses 3 filmes contam a construção da sociedade, por isso que chama Arte e Sociedade. Agora, por que o cinema é a 7ª arte? Número 1 é considerado, essa é uma estatística mundial, tá, pessoal? A arte primeira seria a música, a segunda, artes cênicas, que sendo arte cênica, tudo bem, acaba entrando cinema, teatro, intervenção, instalação. A terceira, a pintura, a quarta, a escultura, a quinta, a arquitetura, a sexta, a literatura, a 7ª, o cinema, e assim por diante. E a gente começa, cara, com o icônico Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Cara, essa cena para mim... Ah, professor, mas na outra vez você falou que o homem não veio do macaco. Não, a gente não veio do macaco, tá? A gente está falando de um ancestral único. O professor Davi estava aí, saiu, eu ia até comentar isso com ele, que é um pouco da área dele geográfica, né, cara? E Stanley Kubrick, pessoal, para quem não assistiu, tá? 2001, Odisseia no Espaço, se prepara espiritualmente, psicologicamente, porque é um filme totalmente fora da caixinha. Stanley Kubrick, ele já era um pouco fora da caixinha mesmo. O filme começa uma coisa, depois aparece o monolito, depois aparece lá em Marte, e assim por diante. Fizeram um comentário ali, nem deu tempo de ler. E vamos lá, a gente começa com o primeiro filme, A Guerra do Fogo, de Jean-Claude Arnaud, tá? Esse é um diretor francês, de 1981, esse filme. Ele conta exatamente o início de como a sociedade lidava com a cultura do coletivo, a cultura do conhecimento, a cultura da comunicação e a cultura do fogo. Poxa, mas o fogo, sim, pessoal, não foi a roda que revolucionou o ser humano, foi o fogo. Foi o fogo. Através do fogo a gente teve muita coisa, inclusive tem alguns especialistas que já saem fora da minha área, mas tem um paleontólogo e geneticista, o Pirula, sigo ele, adoro aquele cara, ele conta que o fogo foi uma das etapas que a gente sobreviveu da nossa última glaciação. Cara, então, vamos lá, expressão de tudo na arte. É o estado psicológico de insatisfação pela falta de algum bem-estar. Isso aqui vocês vão querer me matar, o professor Colli vai querer me dar uma cutucada aí, mas calma que a gente discute se tiver tempo. É a intensa luta pela sobrevivência, ocupar um determinado espaço limitado por nós mesmos. Nossa, da outra vez tinha cachorro latino aqui, dessa vez também tem cachorro latino aqui, cara. É muito doido. E vamos lá. Vivência pelo fogo. Bom, o filme se passa, pessoal, com um roteiro que grupos de Neandertal, eles... peguem lá, porque vai ficar latino ali. É um grupo de Neandertal, pessoal, que vivia em cavernas, já usava ferramentaria, como lança, tal, só que eles tinham fogo somente quando caía um raio, quando tinha um incêndio. Esse grupo ainda vivia em cavernas, era nômade. Então, tá ali, vamos supor que o roteiro estivesse entre o Paleolítico Superior e o Paleolítico Inferior, nessa passagem. É um professor Davi aí que, né, tinha que estar legal aí para ele fazer alguns comentários. Eu vou contar só a sinopse, tá, pessoal? De repente, esse grupo apaga o fogo. Apaga o fogo. E eles tinham que fazer o quê? Olha o professor Davi aí, cara. Eles tinham que fazer o quê? Atrás desse fogo, porque é pela sobrevivência deles, por conta do frio, ataque, eles usavam o fogo contra ataque, né? A carne, não havia churrasco lá ainda. Professor Davi, dá uma olhada esse ponto geográfico aí, cara, entre um grupo Neandertal,
que ainda vivia nas cavernas, nômades, mas tinha o fogo como ato de sobrevivência. De repente, quando eles saem para conhecer, ou, aliás, para ir atrás desse fogo, eles conhecem, tá vendo aquela menininha de branco ali atrás? Ela já é de um outro grupo, provavelmente Homo sapiens sapiens ou habilis. O Jean-Jacques Annaud, ele dirigiu, tudo bem, mas ele fez várias pesquisas. Tudo bem que em 1981 já tinha vários conhecimentos, vários artigos publicados, mas ainda algumas coisas foram cientificamente, claro. A única coisa que pode refutar a ciência é mais ciência, né? E de repente conhece esse grupo que fabricava o fogo. Só que o filme ainda tem uma trama que o Jean-Jacques Annaud, ele curte filme romântico também. Então ele começa a fazer um trama ali de romance entre essa menininha e esse cara do meio. Né? Eles começam a ter um romance ali, mas o filme se passa pelo fogo. Tá? Vamos passar aqui, olha lá. Aí ela ensinando ele. Cara, é muito louco, porque cientificamente a gente sabe que o Neandertal foi extinto por alguma razão que ainda está se discutindo, mas o habilis habilis foi o que deu origem, né, a nós. Professor Davi e João Colli, faz um comentário aí, por favor, sobre o João Colli, sobre esse romance de duas tribos compartilhando algo pela sobrevivência, e o professor Davi, de repente, geograficamente. Olá, pode começar comigo, João? Pô. Claro, por favor, professor, fica à vontade. Ok, boa noite a todos, um prazer estar com vocês aqui, com os colegas, professores dessa área cultural tão fantástica, né? Será um debate muito produtivo. Eu vou rapidamente, professor Robson, a experiência que eu tive com esse filme, né? Guerra do Fogo, foi na faculdade. A disciplina era epistemologia da geografia, né? E eu peguei 2 pontos que você colocou aí nessa relação do homem de Neandertal, quando ele conhece a outra tribo, e ele acaba, né, absorvendo muito da cultura, né, do que seria esse Homo habilis aí, ou Homo sapiens sapiens, né? E tem uma questão, talvez, muito interessante, que era uma questão até de gênero, né? Você colocou a questão do romance, porque é uma mulher ali que traz as novidades, né? E eles vão percorrendo os espaços e vão, né, nessa questão até territorial, geográfica, como você pontuou muito bem, que é retratada no filme. E muito importante também, só para finalizar, que em 1981 a ciência avançou muito na discussão, né, e na descoberta de novos hábitos entre os neandertais, os sapiens, os habilis, né, de como que se dá esse cruzamento na Europa. Então, é um filme, assim, eu acho que além do seu tempo até, né, por já tratar de algumas habilidades territoriais, de gênero, né, e de choque cultural mesmo. Né? Choque cultural, totalmente, porque a menina já tinha expressão de pintura no corpo, e o outro, né, o Neandertal, não tinha nada. Tinha nada. Ah, mas por que surgiu nas cavernas? Tudo bem, aí pode ser que eles escreveram, pode ser que a menina, um grupo de ou sapiens, ou até de Australopithecus foi lá e escreveu alguma coisa. Muito louco, cara, muito louco. Eu piro. Você falou, né, Robson, do romance entre esses dois personagens de tribo muito diferentes, né? Assim, eu aqui sou semioticista, então não consigo não pensar nos símbolos. O símbolo do fogo, que é ali o protagonista do filme, o fogo, né, por si só. Então, a gente pode fazer a relação do fogo com a própria chama da paixão entre esses dois personagens, né, essa coisa de ter essa faísca entre os dois personagens na criação do romance, e isso é muito icônico na literatura. E puxando aqui sardinha para o meu lado, um livro que é muito icônico, muito ímpar na literatura, que trata justamente dessa relação de personagens serem de tribos, entre aspas, né, tribos diferentes, mas que acabam ficando juntos, mas que tem um choque cultural muito grande, é o Iracema, do José de Alencar, que trata ali do Martim e da Iracema, que são de tribos diferentes, tem esse choque de culturas,
porque ele é português e ela é uma indígena, né, brasileira, tem esse choque de culturas e esse ensinamento entre os dois, e parece muito, então é algo muito essencial na literatura, isso acaba sendo muito utilizado na literatura, né, nos filmes, na arte como um todo, sempre essa relação de dois personagens que se amam e que acaba tendo ali empecilhos para que eles fiquem juntos. Isso é muito comum até na própria narrativa do herói, né, no arco do herói, que a gente chama dentro do mundo da literatura. O legal, cara, dessa dramaturgia, é que o Jean-Jacques Annaud, no próximo filme que a gente vai falar, ele faz a mesma coisa, cara. A gente já vai falar lá, cara. O próximo filme é dele também, né? E ele faz essa relação também de um romance, cara. Cara, esse filme é um romance mais pela sobrevivência, né? O outro já é um romance da tentação, do pecado, cara. O cara é muito à frente, igual o professor Davi, sim, falou ali. Cara, o cara era à frente do tempo dele. Eu curto esses diretores, cara, que são fora. Igual o Fritz Lang, que a gente vai falar dele. As irmãs Wachowski, que, nossa, não deu para colocar. Walter Salles, o Assuassuma. Putz, cara, são caras que Stanley Kubrick, eu não consigo compreender a primeira instância. Eu tenho que me preparar espiritualmente, me preparar psicologicamente, fisicamente para entender. E vamos lá. O roteiro, trabalho comunitário, roupas, ferramentas, comunicação sonora e gestual, né? Domínio de manipulação do fogo, pintura corporal, arte rupestre nas cavernas. Foi um grupo muito bem instruído, na época que foi fazer esse filme, a falar sobre a comunicação sonora e gestual, né? Porque a comunicação primitiva ainda não estava verbalizada ainda. Tudo bem, eles falavam tal, igual a gente até brinca, né? Eu como, eu durmo, não quero, tá? Música dos Titãs, tal. E o lance, cara, foi muito bem estudado, pesquisado, né? Vamos para o próximo filme, que já deu 17 minutos, professora Silvia. Em nome da Rosa. Pessoal, vocês aí que estão fazendo estágio, estão na faculdade, até eu estava fazendo a minha licenciatura em artes, na época do design industrial, e a minha outra pós estou fazendo agora, tudo tem indicação desse filme. Todos os cursos, né? Baseado no romance Umberto Eco, também do Jean-Jacques Annaud. Em nome da Rosa, cara, esse filme também foi polêmico. Eu confesso que quando eu assisti a primeira vez, a minha base é cristã, né? Eu não nego isso, eu gosto de falar, mas hoje eu não tenho religião, sou ateu, graças a Deus. Mas, cara, eu adoro estudar a questão cultural da religião e ela num todo, cara, num todo como sociedade. E esse filme, cara, ela traz, assim, momentos, cara, tanto assim, reflexivo a Deus, quanto a coisa do pecado. Tem um momento lá que um cara dá uma risada e ele fala, que isso? Você não pode rir porque a risada deforma o corpo. Se você estiver rindo, você sai fora da estética. Olha que legal, lá da era grego e greco-romano, né? Que se você saindo da estética, a militância da estética, ela te afasta de Deus, cara. É muito louco isso daqui, né, cara? E vamos lá, a gente tem duas cenas ali. Uma já tem um óculos, né? Ele se passa ali no século XIV na Itália, antes do Renascimento, o fim do começo do capitalismo, o fim do feudalismo. Putz, cara, as palavras estão fugindo aqui, ó, que a gente começa a empolgar, cara. Eu adoro falar desses filmes. E tem um óculos, né, cara? E o óculos eu fiquei curioso, foi criado no século XIII. E na Itália, para um italiano. E o filme também se passa no norte da Itália, né, cara? Um mosteiro, aí os dois franciscanos vão lá para tentar desvendar um mistério de uma morte. Inquisição, as indulgências, o pecado, a morte, investigação, suspense e mistério. Poder e detalhes de minimalista do filme. Detalhes sutis, cara. Por exemplo, o conhecimento era muito resgatado somente para algumas pessoas. Para as outras, como o analfabetismo era muito comum, essa leitura, né? Era para poucas pessoas. E o filme também se passa com o romance. O João Colli estava conversando comigo hoje, falando um pouco, né,
da era barroca, né, do século XIV, com o resgate ali da Contra-Reforma, né, cara? Fala um pouquinho, João Colli. Esse filme, pessoal da Letras, principalmente, todo o material, assim, a maioria dos materiais trazem esse filme como sugestão para você contextualizar o feudalismo, contextualizar ali o trovadorismo e também o barroco, porque o barroco, de certa forma, tem esse resgate, como o professor Robson falou, desse teocentrismo, né? Desse Deus sendo o centro de tudo e a igreja tentando manipular todas as coisas, né? Antes de falar desse romance que acontece, tem uma coisa que o Robson disse que é muito importante. A leitura nesse filme é sinônimo de poder. Então, os que sabem ler, aqueles que têm a capacidade, a faculdade da leitura, são os privilegiados. Então, dá para até a gente fazer uma relação com hoje, né, com a modernidade, que continua sendo dessa forma. Aqueles que têm acesso à educação são os privilegiados, são aqueles que conseguem estourar a bolha da massificação, né? E isso fica muito nítido neste filme, no Nome da Rosa. Aparece aí nesse filme também, muito interessante, essa paixão entre esses dois jovens, só que essa paixão, diferente do filme anterior, né, Robson, ela é uma paixão mais carnal, fazendo também com a gente pensar nessa simbologia de como o pecado ele é definido e visto nessa relação do trovadorismo, do barroco, e que me faz lembrar também das poesias do Gregório de Matos, que ele ficava sempre naquela dualidade, né, pecar ou não pecar, que é o que esse jovem, esse rapaz, fica nessa dualidade também nesse filme. Peco ou não peco? Me dou aos prazeres da carne ou eu me guardo para a igreja, né? Me guardo ali para a santificação até. Então é muito interessante a gente perceber o arco de desenvolvimento desse personagem dentro do filme. Cara, é muita porrada, cara. Professor Davi, quer falar alguma coisa? Eu me permito, eu gostaria de pegar esse gancho do professor João, que eu achei fantástico, de trazer, né, para os dias atuais, talvez a pós-modernidade, né, de como a leitura ela é importante, e no filme é tratado a biblioteca, né, como um local perigoso. A biblioteca é um lugar perigoso, né? Então, assim, você não deve ir lá ler, né? Então, eu vejo, assim, nos dias atuais, esses mundos aí, o professor Robson também falou de viajar, né? A cultura permite isso, né? A gente transcender para a metafísica aí, de que, poxa, parece que inteligência artificial, as máquinas estão escrevendo pela gente, a gente está deixando os hábitos de leitura, de escrita. Gente, você está sendo dominado, né? Você está permitindo que outras esferas de poder aí dominem a situação em detrimento, né, de ir atrás do conhecimento. Então, ler é muito importante. E o filme é todo retratado em cima. Olha, a biblioteca é um local sombrio, não vá lá, você vai morrer se você for para lá. Eu achei muito bom. Também eu assisti, eu era já bem, eu quero rever esse filme, porque queria ver com outro olhar agora, né? Mas eu adorei a intervenção do professor João. Foi cirúrgico ali trazer para os dias atuais. Tem até não sei se melhor não falar o spoiler do filme, né? Deixar o pessoal curioso. Mas tem todo um mistério que ronda essa biblioteca, porque alguns assassinatos começam a acontecer, né, Robson, no filme, e está ali relacionado completamente com a questão do conhecimento. Está completamente relacionado com isso. Então, pessoal, é muito interessante, tem um plot twist muito bom esse filme. É muito interessante. E a professora, né, a Silvia, né, que da pedagogia, né, como que o ensino, né, brasileiro, por exemplo, a gente poderia fazer esse comentário, ele teve muito atrelado com as instituições, com a igreja, né? Então, assim, as primeiras escolas, a questão também do ensino religioso, e aí esse processo histórico na nossa educação. Teve uma disciplina que eu ministrei na pedagogia, a gente fazia esse recorte histórico, né? Falando desde os jesuítas, aí o Marquês de Pombal rompe, né? E eu sempre lembro disso do Nome da Rosa. Eu acho uma ótima referência para as aulas. Olha que legal, da pré-história para a Idade Média e agora? Agora, pessoal, a gente se torna pós-humano
professor Colli, professor Davi, professora Silvia, vocês já devem ter ouvido falar essa questão, né, do Hobsbawm e Revolução Industrial, outros assuntos do pós-humano. Cara, é agora que a aula vai começar. A professora Silvia vai dar aí mais uns 30 minutos, porque, cara, eu vou transcender aqui, cara. Metrópolis, para mim, eu até emociono, cara. Eu sou daqueles artistas que emocionam dependendo da obra de arte, viu? Eu tive no final do ano, eu tive no MASP. Cara, a hora que eu vi uma obra original, assim, do Van Gogh, só de imaginar que ele estava na frente da obra, no lugar que eu estava pisando ali, sabe? É muito espiritual. Cara, eu emocionei, cara. É a mesma coisa que Fritz Lang, cara. Ficção científica alemã, apesar de ser austríaco, Fritz Lang trouxe um conceito que, cara, olha a mão do Exterminador do Futuro, olha o cientista do De Volta para o Futuro, olha o C3PO. Cara, todos os filmes agora, está tudo dentro desse filme. Originalmente, esse filme tem 4 horas, aí por conta da pós-Primeira Guerra Mundial, termina em 1918, alguns lugares ainda estavam naquela treta do primeiro Reich e tal, e na Alemanha não ia, entrava na Segunda Guerra Mundial, então alguns lugares começou a ser devastado e tal. E o filme acabou se perdendo em alguns rolos, né? E então acabaram conseguindo só 2 horas e poucos do filme. E o filme é inteirinho, o expressionista alemão. João Colli vai explodir ali, igual aquele filme Scanners, né? Cara, esse filme é muito louco, cara. Eu adoro. O roteiro é baseado no romance do Thea von Harbour e escrito também em parceria com Lang, com o próprio Fritz Lang. O cara era diretor de cinema e também era romancista, era um dramaturgo à frente do tempo dele. Então, eles criam uma falsa Maria, que seria o robô, e para quem não sabe, o George Lucas, ele fez uma homenagem, né, a esse robô com o C3PO, e essa Maria original, ela chega e dá esperança para as crianças, dá esperança para o povo, e o filme se passa em 2026. O filme é 1927, desculpa. E o roteiro se passa em 2026. Nós tá chegando em 2026. Que loucura, cara! É agora que a aula vai começar, cara. Cara, Fritz Lang, quando ele começa a trabalhar com esse roteiro minimalista e era com os telões de teatro e inteirinho, 4 horas de cinema mudo, cara, imagina. Olha a expressão do cara, ele tinha que aguçar para o pessoal entender, porque os outros diretores, por exemplo, Viagem à Lua, o Gabinete do Dr. Garigari, também, tudo nessa época expressionista, ainda estava cru, experimentando, e Fritz Lang já vai lá com os 2 pés no peito, inclusive ele e a mulher dele, que escreve o roteiro e dirige o filme, cara. Só que o nome dele que fica como se fosse aquela coisa do protagonista patriarcal, né? Vixe, não vai acabar dando pau, aí o pessoal vai cair de... Né? Professor Colli, quer comentar alguma coisa desse filme, cara? Senão eu dou bola para frente aqui. Sim, eu acho interessante a gente dar um overview, assim, do expressionismo, das vanguardas como um todo, né? Porque ali no iniciozinho do século XX tem esse boom dos ismos na Europa, né? Isso vai influenciar as artes de um modo geral, né? A literatura, artes plásticas, pintura, o cinema, muito. E o expressionismo, ele adentra, assim, na Europa com a publicação ali de algumas obras do Edvard Munch, até antes mesmo, né, do século XX, ele já tinha produzido alguma coisa. Sim. E que acaba influenciando muito, né, Robson? O cinema, sim, a forma de como é conduzido, essa questão da dor, essa questão da expressão do medo, porque o expressionismo é isso, é a vanguarda que quer distorcer a realidade até caricatural para expressar aquele sofrimento subjetivo, aquele sofrimento interno. E isso muito advindo dessa virada do século XX, que se aguardava um
uma melhora, né, usar a tecnologia para o bem, mas que acaba adentrando numa Primeira Guerra Mundial, depois uma Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo, o futurismo propriamente dito, muito atrelado. O anarquismo também, né, no meio. O anarquismo também, né? O futurismo do Marinetti, muito atrelado com o fascismo, isso, né, italiano. E a gente percebe isso no filme, o formato, as coisas, o progresso, as máquinas, o maquinário, né? Isso é muito típico do futurismo. Fica muito nítido, cara, a hora que a gente vai no filme. Eu consegui separar, desculpa ali, eu consegui separar só aquelas imagens do futurismo e essa da Revolução, porque o filme, como ele é muito grande, eu tive que, assim, dar uma achatada, e nosso tempo é 40 minutos, né? A Silva já tá me olhando com olhos de raio, o olho do Superman, né? E cara, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando desse filme e ainda ter tempo. A Revolução Industrial, João Colli, professor, dá uma olhada na face expressionista dos funcionários, cara, entrando cabisbaixo, trabalhando, né? Professor Davi, acho que vocês assistiram aquele filme Máquina do Tempo, a segunda, o remake, né? Não o de 1970. Olha aquela cabeça ali. Aquilo ali significa uma nova sociedade, cara, que trabalha no submundo. No filme Máquina do Tempo tem aquilo ali, cara. Cara, é muito louco, o cara faz referência. Só que ali são os seres humanos de 800 mil anos à frente, aí os seres humanos vivem no centro da Terra. Aqui os trabalhadores vivem no centro da Terra. E se hoje você for observar bem, as indústrias, o trabalhador metalúrgico, sapateiro, o industrial, ele vive interno, ele vive ali naquela categoria, tudo bem, não vamos falar sobre nada socialistas, sobre esquerda e direita, tal, senão vai dar pau aqui e nós vamos perder tempo, mas olha ali o cara entrando em cabisbaixo, cabeça para baixo, que é um negócio muito repressivo, ganha pouco. Daquele filme As Sufragistas, quem puder assistir também, trata exatamente disso. E aqui só tem homens, né? Porque numa Alemanha totalmente patriarcal acabou colocando. Então, ainda bem que colocou a robô como a protagonista principal, né? A Falsa Maria. E vou passar aqui, dá para a gente correr aqui. Ricos industriais governam grande cidade metrópoles a partir do arranha-céus, enquanto trabalhadores subterrâneos trabalham constantemente a operar máquinas. Construção de um robô. A Maria profetiza a chegada do mediador, as classes trabalhadoras, a Maria profetizando lá o filme Nome da Rosa, aquela coisa anterior, né, do antes de Constantino, cara. Ela profetiza, sim, o mediador que chegar, as classes trabalhadoras e os governos juntos se unem para trabalhar no outro prol. Não vou entregar o spoiler do filme. Ficção, menção a Maria Católica, Inquisição e a indulgência, porque tem uma hora lá que eles vão querer queimar a Falsa Maria, porque descobre que é um robô que ama. Olha aí a inteligência artificial agora tentando entender o ser humano. Suspense, muita expressão, cinema mudo, 1927, 1926, uma visão do futuro. Fritz Lang é, sem dúvida, o papa do cinema. Para quem levanta a mão aí para Stanley Kubrick, em nome de Stanley Kubrick, amém, Spielberg, nossa, outros aí, Luc Besson, Walter Salles, e, cara, Fritz Lang é o cara. João Colli, professor Davi, vocês querem falar? Já deu 33 minutos, porque senão eu vou falando aqui. Pode falar aí, Robson. Pode ficar à vontade. Não, eu só lembrando sobre essas referências, né, que o Metrópolis ele acaba levando para a cultura. Eu não posso deixar de falar isso, professor Robson, do Radio Gaga, do Queen, né? É um clipe, assim, uma banda fantástica, e aí sempre passa essas imagens. Se eu não me engano, acho que a Madonna também vai usar referências, eu acho que a Lady Gaga também. Então, assim... A Aerosmith também tem um clipe que eles usam referência. Então, ela vai muito além do cinema, né? Porque o professor do De Volta para o Futuro ali é a cara dele, né? É a cara. Não tem como, o diretor do De Volta para o Futuro fez uma homenagem a Fritz Lang, George Lucas... se eu não me engano, o Luc Besson também no Tropa Estelares e o Robocop. O próprio Robocop, né, cara? Então ele vai passando não só no cinema, né, como também aí para a parte musical, artística. Então
realmente é uma referência. E a questão que você colocou, que retrata 2026, chega a ser perturbador até, né? Chega, cara, é muito louco! É muito louco! É agora que a aula vai começar, cara. É isso aí. Então, quer dizer, chegamos, né? E dá para fazer esse paralelo, né? O que tem de 1927 para 2026, como você colocou aqui no slide, a visão do futuro, né? E dá para absorver muito. A sociedade da Revolução Industrial, mesmo que terceira revolução, 4.0, como se fala, os adventos da tecnologia colocam aí, às vezes, o ser humano até numa posição bem inferior às máquinas, né? Então, de subsistência, de exploração do trabalho, né? É uma discussão Sim, fantástica, dá para ir bem além totalmente, cara. mesmo. Parabéns. Totalmente, totalmente. Cara, eu tô na alegria aqui que eu queria falar mais, mas deu 35 minutos e eu consegui falar do filme, cara. Claro que eu queria falar muito mais, né, cara? Porque a coisa da inteligência artificial, a gente pode falar até do Matrix, né, cara? Das irmãs Wachowski, tem uma frase, acho que do filme 2, o Neo, ele tá lá no subterrâneo, olha aí, de novo, cara, no subterrâneo, e algumas máquinas trabalhando, aí chega o oráculo da vida real, né, que é um velho lá, e ele pega e fala, nós não vivemos mais sem as máquinas, nós precisamos delas para sobreviver. E cara, imagina apagar hoje o mundo da internet, de ferramentas, dos automóveis, de tudo, cara. A nossa vida já começou a ser sedentária, lá fazer o fogo não precisava correr atrás mais. A nossa vida começou a ser rápida quando o automóvel ficou popular, cara. Porque o carro me leva rápido ali, ó. Daqui meia hora eu tenho que estar na escola, cara. Então não foi a internet que tudo é rápido, ou a molecada hoje já admira tudo com o celular. Foi já antes disso, nós já nos tornamos pós-humanos. Eu acredito que esses 3 filmes resumem totalmente o nosso início, o meio e a caminhada. Não acredito que vai ter fim, não vai ter fim para quem morre, mas eu acredito que vai ter uma caminhada e a gente continua assim evoluindo de acordo lá com a Guerra do Fogo. Professora Silvia. Olá, professor Robson. Eu não estava te forçando para falar rápido, não. Mas sabe o que é legal? Ó, vou apresentar um trabalho de 28 linhas, uma lauda. Eu tenho que mecanizar, argumentar e dar certinho, né? O João Colli trabalha muito com redação para Enem, você sabe como que é. E a molecada que está aí está entrando, o pessoal aí, os acadêmicos aí, sabe disso, cara. Precisa de 28 linhas, não precisa de 29 nem 27, cara. E é isso aí mesmo. Vocês falaram aí na parte da geografia, da literatura, tem a parte da linguística também, né? Que é mais... Totalmente, cara. Porque como que uma tribo se apaixona pela outra, sendo que a língua é um empecilho, além, né? Além deles terem que ter feito todo esse caminho geográfico para encontrar uma outra, eles ainda tiveram que tentar se entender em línguas diferentes. Então, assim, além de todo aquele empecilho que você falou, que o professor Davi, o professor João apresentaram, tem também um empecilho linguístico, né? E que em toda, né, mesmo hoje, a gente tem esse empecilho linguístico quando a gente quer aprender alguma coisa ou conhecer uma pessoa diferente. Mesmo dentro do mesmo país, tem as gírias que são diferentes, né? Que a gente tem que entender essas gírias. Tem palavras que têm significados um pouco diferentes, que a gente aprende, sim, né? E quando você falou na educação, né? Que o professor Davi falou da educação, a história da educação, ela vem sendo montada em cima do poder. Então, quando os burgueses resolveram que os filhos deles tinham que saber ler e escrever para aumentar a rentabilidade, foi uma guerra, né? A nobreza não queria, não estava preparada para dividir o conhecimento letrado. Então, foi assim, divisor de águas. Aqui no Brasil mesmo, no estado de São Paulo, tinha escola pública somente para filhos de grandes fazendeiros. Uhum. E aí chega a burguesia e fala, não, eu quero ter o meu colégio. Então, o primeiro colégio particular da capital, da cidade de São Paulo, foi montado por essa burguesia que queria acesso. Então, né, o Colégio Rio Branco ele foi criado para isso.
E ele veio em contrapartida ao Colégio Mário de Andrade, que hoje é a biblioteca lá no centro da cidade. Então, a escrita, a literatura, todo esse acesso ao conhecimento, ele foi conseguido pelas massas diante de muita discussão, de muita contradição, de muitas guerras, não digo guerras no sentido bélico, né, mas né, de tentar conquistar o seu espaço a toda hora tentando, e até hoje a gente faz isso. A gente está sempre tentando conquistar o nosso espaço. Né? Você falou para explicar ali as vanguardas, seria legal. Eu e o Cole e o Zé Paulo, a gente fez, né, uma aula para explicar nas vanguardas. Depois do impressionismo, 1876, começou a surgir um grupo de ismos, né, que meio que mudou o rumo da arte na época, né? 1889 já começa com o Edgar Munch, com o Grito, com uma série, né, de arte chamada A Ponte, e começou um grupo vendo que a arte do impressionismo para trás, do pós-impressionismo para trás, já não tinha mais como mexer mais, né? Aí esses grupos começou a trabalhar com outras propostas, por exemplo, o cubismo, o fauvismo, o expressionismo, que aguçava muito as cores, não usava contorno, a questão do dadaísmo e o futurismo quebrava totalmente a coisa dos museus, não no sentido físico, no sentido literário, aquela coisa do pincelzinho. O dadaísmo roubava uma arte pronta e já fazia uma outra coisa, por exemplo, o vaso lá, a roda da bicicleta. Basquiat tem muito, né? Basquiat tem muito aquele negócio de desenho, rabiscar uma arte. O Kate Herr, apesar da pop art também, ele também rabiscava muita arte. Ele entra um pouco nessa categoria, apesar de ter nascido depois. Então, esses ismos da vanguarda entram para mudar o rumo da história do visual e também do cinema, da poesia. O realismo. Sim, o realismo. Surrealismo. Desculpa. Do Juan Miró, Salvador Dalí, Frida Kahlo, até a Tarsila também. E tem os defensores do modernismo que ainda briga, e já vi uma vez, até um cara quis brigar comigo que o modernismo existe hoje independente das vanguardas. Eu falei, não, cara, o modernismo precisou das vanguardas. Tarsila teve que ir lá, Anitta Malfatti teve que ir lá, saca? Até o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade também teve que ir lá para beber da fonte. Aí tem os conservadores lá que brigam, não. O arquiteto lá, o Victor Brecher também. Isso, eu até estava dando uma aula hoje de manhã e o Oswald de Andrade teve contato direto com o futurismo lá na Itália. E aí ele volta para o Brasil e traz essa ideia para o pessoal do futurismo, das vanguardas. E aí eles pensam numa semana de arte moderna e aí esperam 22 para fazer no dia 13, 15, 17 a apresentação de toda aquela arte vanguardista, né? Aos moldes brasileiros, assim. Quer ver eu quebrar as pernas do pessoal que é dos modernistas, que não estou quebrando as pernas, porque eu adoro o modernismo. Mas o Manifesto Futurista começa com literatura, foi um manifesto no jornal. Aí o cara lá, não, nós não vamos publicar na França, porque tá aquele triângulo amoroso ali, França, Alemanha e Itália, entra ou não entra na Primeira Guerra Mundial? Aí falou, não, vou então manifestar lá na França. Aí não manifestou na Itália. Então, o Manifesto Futurista começa com literatura, não começa com arte, né? Com arte visual, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, professores. O Rolf pergunta se Star Wars entraria em qual época? Porque é meio futurístico, mas ao mesmo tempo tem um antigo. É assim, ó. O Star Wars, ele começa a ser escrito nos anos 70 por George Lucas e tinha uma outra pessoa. Não vou lembrar o nome, nem interessa também. Mas o Star Wars ele é um caso à parte, porque na época eles começaram a copiar de um outro filme que chama Galaxy Battle, e era um filme da década de 60. E o George Lucas é muito fã de Fritz Lang. Então ele entra assim, na categoria futurista, ele entra um pouco na categoria expressionista alemão, só que ele também já sai um pouco dessa categoria da primeira fase. Ele já é considerado modernista. Né? A tecnologia usada também já era outra, a linguagem, olha, professora Silva, falando da linguagem também já entra outra, tanto que virou uma religião, né? Virou uma religião.
E aí, professor Robson, eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque década de 1970, né? Ó, Adoro Star Wars, cara. década de 1970, nós estamos vivendo um período muito sui generis da Guerra Fria, né? Então aí fica uma pergunta no ar, né? O Império e a República, quem que é quem nesse cenário? Cara, que louco, cara, que louco. Você lembrou de uma coisa aí? Putz, cara. Porque vai além da pergunta do aluno, né? Ele fala, mas qual tempo se refere? Ele está se referindo, talvez, ao período histórico que vivemos naquela época, só que ele se exime de dizer isso porque ele joga para o espaço, né? É no planeta tal, é no planeta tal. Então tem planeta que está mais atrasado que outro, mas será que não seriam os países, né? E aí os países subdesenvolvidos, daí tem os Jedi. Os Jedi são os heróis, né? Mas os Jedi... Eram os franciscanos. Era os franciscanos, cara. Muito bom, né? Serve para qualquer um, né? O cara quer defender o herói dele, vai falar, ó, é o meu herói esse aí, né? E é isso. Fantástico. Muito bom, gente. Essa conversa podia se estender eternamente. Podia. Mas os nossos alunos têm uma outra aula agora, o pessoal da pedagogia tem uma outra aula agora às 21 horas. Então, por isso que eu dei os 40 minutos para você, professor Robson, professor Colli, porque para eles não atrapalhar a aula deles, né? Mas tem assunto para mais umas 3 ou 4 áreas de sociedade. Nossa. Né, professor Robson? A gente vai. Isso porque eu nem falei dos tropicalistas, que também tinham uns pezinhos lá nas vanguardas. E tem uma relação grande com esses 3 filmes, apesar de ser um movimento de música, né? E o João Colli, hoje a gente estava falando, tem muita literatura que, nossa, ele falou do trovadorismo, cara. Quem quiser assistir o Monty Python, quem quiser assistir o Monty Python, aí é um ótimo filme que fala, né, apesar de ser comédia, né, inglesa, é um filme fantástico, cara. Os concretistas, do concretismo também, né? Sim. Putz, cara, concretismo puro, cara. É uma doideira. Mas é isso aí. Não, pode deixar que vai ter espaço para a gente falar de cada escola e vocês vão ter. Tem 40 minutos para falar de cada época aí. Nossa! Pode preparar para a próxima. Provavelmente semestre que vem eles vão ter aula de trovadorismo, e aí já vai preparando. Dá para fazer uma aula só de expressionismo, nossa, de dadaísmo. Quero te agradecer, então, já, viu, pessoal? Antes da gente terminar, a professora Nayara do jornalismo, coordenadora do jornalismo, fez uma pergunta. Perguntou se vocês têm alguma dica de filme recente que estaria dentro desses debates de arte e sociedade. Que filme que seria interessante para fazer essa conexão? Porque o Star Wars é da década de 70, começa? 70. E algum, assim, de 2020 para frente que tenha sido lançado? Olha, tem um do Jim Carrey, chama O Mundo de Andy. Não é aquele outro que vi, não. O Mundo de Andy, ele vive vários personagens. Tá? Eu vou entregar só a sinopse. E ele é muito, muito inteligente, o filme, saca? Porque é o que a gente vive hoje, um personagem. Aí uma hora lá ele deixa de existir para viver um personagem. Aí ele fala da espiritualidade, fala da cura, a cura espiritual. Cara, o filme muito, muito bom. Chamou O Mundo de Andy. É um filme totalmente artístico. Começa até preto e branco. Filme muito bom, muito bom. Chama O Mundo de Andy. Tem muitos outros, mas eu não vou lembrar aqui, não. Eu fiz até uma listinha aqui, deixa eu ver se eu falo rapidinho aqui. Laranja Mecânica, A Fábrica de Chocolate de 1970, Central do Brasil, Dark City. Dark City é um ótimo filme, é um pessoal que vive no subterrâneo, né? É um filme fantástico, já delega várias funções que a pessoa já nasce e falou, você vai ser tal. Dark City também é um ótimo filme. Eu deixaria aí de dica um que eu assisti recente até. É um filme recente, né? Não me lembro agora o ano, mas de 2010 para cá. Do Yorgos Lanthimos. É um pseudônimo, ele não usa o nome dele.
e chama Dente Canino, o filme. É um filme muito interessante, que fala sobre estrutura familiar. Eu sou da área da psicologia também, da psicanálise, então eu gosto muito de filmes assim, e ele retrata uma família que decide por educar os filhos fora da sociedade. Então, eles educam os filhos de uma maneira que eles acham a correta. Então, os filhos não têm contato com o mundo externo. Televisão, internet. É interessante que quando passa o avião, eles falam que é um tipo de um animal que está sobrevoando o céu, que aquilo ali é um animal. Então, é uma realidade quase distópica, né, que o filme cria para nos fazer refletir sobre a construção de mundo, de sociedade mesmo, enquanto sociedade. Chama Dente Canino. Ok. A professora Nayara falou que é para ela já separar para poder assistir bons filmes. Tem vários filmes, a gente poderia ficar horas, cara, mas é legal ficar só em 3, a gente discute ali. E Então, nós vamos preparar um próximo. Professor Robson, professor João Colli, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês em trazer esses filmes para a gente. E agradeço a disponibilidade do professor Davi de participar aqui presencialmente com a gente, a professora Nayara de assistir pelo chat. E vamos ter vários momentos para discutir sobre as vanguardas, sobre as escolas da literatura, sobre a nossa história da sociedade. E quero agradecer a todos os alunos que assistiram. Toma uma água, se prepara, que daqui a pouco tem a aula do pessoal de pedagogia, ok? Muito obrigada. Valeu, professora Silvia, obrigado, João Colli, obrigado, professor Davi. Você sabe que isso para mim é muito importante, eu adoro fazer isso, e essa iniciada minha aí para a vida acadêmica, eu decidi, eu quero, isso para mim é muito importante. Agradecer ao pessoal que perguntou ali também, muito bom. Eu conheço a Rolf ali, viu? Eu também quero agradecer. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. Valeu, professor Robson, professora Silvia, professor Davi, um prazer conhecê-lo. Pessoal aí no chat também, muito obrigado, valeu pelas perguntas. E me chamem que eu quero participar de mais projetos. Gostei muito. Muito obrigado. Muito bom, fantástico. Mais uma palestra aí que demonstra, né, para os alunos a importância cultural, né? E achei demais. Adorei conhecer os professores e agradeço aí a professora Silvia pelo convite. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais.